Chegamos no momento mais importante da palavra. Daqui a pouco temos a ceia. Vamos fazer memória do que Cristo trouxe, um momento sagrado, um momento que nós cremos que marcou a nossa vida e nós lembramos isso. Foi a morte e ressurreição de Cristo que a maioria, mais de 90% dos ministérios desprezam, mas nós glorificamos a Deus pelo aquilo que Ele fez. Então daqui a pouco teremos a ceia, mas antes nós vamos aprender de Deus como servir a Deus com o meu chamado. Você tem um chamado, é fato, Deus te chamou. Agora, será que eu estou servindo a Deus com o chamado que Ele me deu? Então nós vamos aprender de que forma eu sirvo a Deus com o meu chamado. Atos capítulo 20, versículo 24, diz a palavra do Senhor, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o meu ministério, o meu chamado, que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O teu chamado, o meu chamado, é testemunhar, não é criar, é testemunhar o evangelho de Deus. Então, como que eu testemunho o evangelho? Como que eu sirvo a Deus com o meu chamado? Vamos aprender de Deus hoje. Feche teus olhos. Senhor Jesus, graças te dou, porque maravilhosamente, Pai, o Senhor moveu e move aos nossos corações. Vemos a Tua mão, Pai, agir em todo instante. Mas só contempla e vê esta ação quem tem o conhecimento da Tua palavra e do Teu poder. Porque nós precisamos conhecer a palavra e o poder de Deus, senão nós vamos errar. Então, mais uma vez, Pai, fala aos nossos corações. Aqueles que já têm conhecimento do chamado, que fortaleçam. Que analise para ver se há alguma brecha para ser reparada. Aqueles que ainda não entenderam, que nessa noite os olhos se abram, o véu seja tirado. Os que estão presentes, os que estão à distância, os que vão ouvir hoje, os que vão ouvir depois, porque esta mensagem vai estar nas mídias sociais e vai espalhar aonde o Senhor tem um projeto em cada coração. Mas eu preciso, Pai, que o Senhor conduza a minha vida, os meus pensamentos, que não haja uma negociação agora entre a minha carne, meus prazeres, a minha ira, porque isso tudo está em nós, as minhas emoções, a minha sede de justiça, que não venha transbordar e cobrir aquilo que é a essência, que é a Tua palavra. Então que diminua eu, que não seja eu a viver, não seja eu a pregar, mas sim guiado pelo Teu Espírito. Eu me coloco totalmente à disposição. Fale ao meu coração, fale o coração da Tua igreja, do Teu povo, para a honra e glória do Teu santo nome. E o povo santo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, povo abençoado que está aqui no templo, os que estão à distância, nós temos um chamado, que é o chamado de testemunhar. Entenda isto, amado. Testemunhar, quem testemunha não pode criar nada. Ele tem que falar o fato ocorrido. Então, quando Paulo está dizendo que não há nada mais importante na sua vida que complete a sua carreira, o seu ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho. Então, entenda, você, a igreja de Cristo, somos proibidos de criar alguma coisa. Nós somos chamados para testemunhar os fatos já consumados. Então começa a entender que foi Deus que deu o chamado, Deus te habilitou, Deus te capacitou para que você cumpra. Mas eu tenho que saber como é que eu cumpro. Entenda esta frase. Fomos criados, não nos criamos. Tem muita gente que acha que ele que se criou.
e ele pode fazer da vida o que bem entende. Não. Nós fomos criados por Deus, fomos criados de qualquer jeito e deixados nessa vida para fazer o que bem entende. Tem um propósito nisso. Isaías capítulo 43, 7. E a todos os que são chamados pelo meu nome, quem é chamado pelo nome do Senhor, diga amém. Ah, então você é. Bispo da Igreja Assembleia, da Universal, Mundial, Batista, Wesleyana, são chamados. Se diz Senhor é o meu Senhor, eles são chamados pelo nome de Deus. Então não é só Cristo vive, são todos aqueles que professam o nome do Senhor, que coloca no coração e diz, o único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Esses professam, eles, a todos que são chamados pelo meu nome, que eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, nós fomos criados para uma finalidade, para glorificar a Deus. Aqui começa. Entenda. Quem é Deus? Soberano, Senhor de senhores, Rei de reis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que criou, como diz o salmista, o Deus que criou os céus, a terra e tudo quanto nele existe. Este é o Deus. Então, começa a entender que não é de qualquer forma que eu cumpro, que eu testemunho com o meu chamado, o Evangelho de Cristo. Que eu honro a Cristo com o meu chamado. Se eu não tirar da mente que Deus me criou, ao invés de eu ter me criado, ninguém diz, amado. Eu sei que ninguém fala isso, mas as atitudes mostram como se Deus fosse um mero telespectador e o homem é o autor. É o homem que determina todas as coisas e Deus fica lá, parado, sabe, esperando a sua criação fazer alguma coisa para glorificar Ele. Não, amado. Não há nada que nós possamos fazer que glorifique a Deus. A única coisa que Deus quer é que você, o quê? Você testemunhe. Quando você testemunha o Evangelho, quando você fala da verdade, aí sim você engrandece o nome de Deus diante dos homens. Não engrandecer para fazer Deus ficar mais poderoso, mais forte. Não, é mostrar quem é Deus para o homem, que é aqueles que não conhecem a Deus. Então o testemunho ele tem que ser exato. E ele só vem pelo conhecimento. Se não há conhecimento, o que eu vou testemunhar? E Paulo deixa bem claro, qual é o conhecimento? Da graça. Há uma grande dificuldade de servir a Deus lá fora, porque as pessoas não entendem que nós temos um chamado, nós temos uma nova aliança, a graça de Deus. E a pergunta é, se nós temos um chamado, como Paulo diz, que é para testemunhar o Evangelho da graça, como é que faz isto? De que forma? Então eu estou lançando as perguntas para ficar no seu coração e a palavra vai responder. Então é só isso que é para fazer nesta vida. Às vezes as pessoas criam um ciclo vicioso. Amado, deixa eu dizer, se sua vida está nesse ciclo vicioso do mundo, quebre ele, hoje. Qual é o ciclo vicioso? Acordar, escovar o dente, tomar um café, trabalhar, almoçar, voltar para casa, tomar um banho, vestir roupa, jantar, dormir. E no outro dia, acordar, café, escovar o dente, vestir roupa, trabalhar. Mas é um ciclo que não é o seu. Não é o do povo de Deus. Deus nos chamou para viver esse ciclo, sabe? Aí você vê as pessoas, uma vida, perde o sentido. Mas Deus te chamou para coisas maiores. Com a sua vida. Não é precisa sair gritando para o mundo que você é cristão, com a Bíblia, não. É um testemunho. É mostrar com as suas atitudes, com as formas de você viver, que você serve a Deus. Que você glorifica a Deus. É você não aceitar coisas erradas. Mas como isso é possível? Com o conhecimento da palavra.
Por isso nós damos, sabe, a nossa vida para ensinar a palavra, a graça de Deus, por saber que Deus te escolheu para isto. Efésios capítulo 1, 4 a 6 fala isto. Deus te escolheu aqui em Isaías, para o louvor da glória, ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Uau! Então, entendeu o que Paulo diz? A vida para mim não tem sentido, não tem valor, senão que eu cumpra a minha carreira, o chamado dado por Cristo, que é testemunhar a graça de Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então o homem não se criou, ele foi criado por Deus, e Deus o escolheu para glorificar Ele nessa nova aliança, na graça dEle. E você está na graça, diga amém. Então eu preciso entender, eu tenho que mostrar para você como é que é isso. Muitos não conseguem glorificar a Deus porque não entendeu que está na nova aliança. A promessa já cumpriu. Cristo já veio. Cristo já morreu. Cristo já ressuscitou. A promessa do selo do Espírito já está. O batismo do Espírito já aconteceu na sua vida, na vida da igreja. Diga amém. Mas a maioria não acredita. Você vê as igrejas dizendo, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Não, já aconteceu, isso já aconteceu. Então, essas pessoas, infelizmente, não são bons testemunhos. São falsos testemunhos do Evangelho. Porque testemunhar, já adianto, testemunhar o Evangelho da graça, é dizer o que a graça trouxe de benefício e crer e viver ela. Isso glorifica a Deus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder, sim, aqui não tinha descido, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no versículo 2 você vê que derramou o Espírito, Deus derramou. Ali Deus está dizendo, antes dele subir, ele falou, olha, vocês vão receber o poder, não é para ficar dizendo para as pessoas que você é o pastor poderoso, que quando você ora, não, é para você ter testemunho. Não é para o homem se encher, eu estou cheio do Espírito, o diabo me submete porque eu jejuei. Não, é para ser testemunho. O poder pertence a Deus. É dele. Para nós sermos testemunho de quem é Deus. E amado, venhamos e convenhamos. Quando uma igreja, um local chamado igreja, que não sei se pode ser considerado como igreja, que tem um diabo se manifestando, qual é a glória de Deus nisto? Como que Deus chama a casa dele? A minha casa, a casa do Deus Altíssimo, a casa santa, a coisa sagrada, e o imundo está dentro. Que glória traz para a graça de Deus, se na graça Deus venceu na cruz, triunfou deles na cruz do Calvário, expôs a vergonha, mas a igreja diz, não, eu tenho que clamar o demônio, eu tenho que manifestar, porque ninguém acredita. Como eu não canso de testemunhar, a pessoa, estávamos quando pagávamos aluguel, num estabelecimento, passou uma pessoa perto lá e procurou um irmão e falou, olha, eu tenho vontade de vir aqui, mas eu não entro nessa igreja porque ela é muito fraquinha. Por quê? O diabo não se manifesta aí. Amado, entendeu? Amado, desculpa, mas igreja poderosa, o diabo não se manifesta nela. Porque a casa é santa. É do Deus Altíssimo. É Ele que manda. Não é o diabo que tem que fazer festa na casa dele. Não, amado, é Deus que governa a casa dele. Então, umas pessoas são falso testemunho porque não entendeu que a promessa se cumpriu.
E vive nesta, sabe por quê? Se eu busco, eu posso ser batizado. Não, Deus batizou, ninguém buscava Deus. O batismo foi doação de Deus para o seu povo. Não é para quem quer, quem corre, mas para aqueles que Deus usou a misericórdia, diga amém. E Ele já usou. Então qual é o testemunho que damos de Deus diante dos homens? Qual tem sido o testemunho? Qual testemunho nós temos dado de Deus? De quem é Deus? Olha o que diz Salmo 24, 1-6. Salmo 24, 1-6. Ao Senhor, diga, ao Senhor, pertence a terra e tudo quanto nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Mas a igreja diz, não, a igreja é de Deus, mas o diabo entra. Não, a Deus pertence. E Deus diz, não há associação das trevas com a luz. Aonde há luz, amado, não pode haver trevas. Na graça não pode. E nós estamos na luz. A igreja é a casa do Deus vivo, é a luz. Então ele diz, a Deus pertence tudo. Versículo 2. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então primeiro você tem que reconhecer essa glória de Deus, o poder de Deus. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Deus governa sobre tudo. A Deus pertence tudo. Pertence ou não pertence? Diga, pertence. Pertence. Se pertence, pertence. É Ele que governa. Não é o diabo que leva para o inferno, o homem tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Não. A Deus pertence. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E aqueles que o Pai trouxer, não é que aceitam, não é que confessam. Aqueles que o Pai trouxer e der a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque pertence ao Pai. Não é um acaso. A salvação eterna não é um acaso lançada à sorte do mundo. É uma determinação que Ele fez antes da fundação do mundo. Diga amém. Então isso é um conhecimento profundo. É assim que eu testemunho, conhecendo o poder das Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus diz que tudo pertence a Ele. Se pertence a Ele, pertence a Ele. Vou trazer a mesma ilustração que eu falei para os irmãos lá. Quem faz bolo? Mas geralmente as mulheres que fazem bolo, né? Vocês fazem um bolinho bonito, né? Com chocolate, convida o bispo. Aí você, depois que o bolo está pronto, você pega o bolo e fala assim, eu vou dar para o Júnior, mas não vou dar para a Mona Lisa. Aí o bolo olha para ele assim, fala para mim, sim. Pode, né? Pode, tá certo. Aí o bolo olha para mim, para o bispo e fala assim, não, eu quero que a Mona Lisa coma. Dá para a Mona Lisa, porque eu estou mandando. É ruim, amado, quem manda é quem criou. Quem fez o bolo disse assim, eu vou dar para o Júnior, não vou dar para a Mona Lisa. Ponto e acabou. A Mona Lisa fica triste e o Júnior fica alegre, mas é assim que funciona. O dono, a quem pertence, ele decide. Ele é mau? Não, ele sabe. Ele sabe. Mas a falta desse conhecimento que a Deus pertence tudo, começa a criar um monte de visão, um outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, que o único que edifica, amado, e dá herança é a graça de Deus, é o evangelho da graça de Deus. Não há outro evangelho, nós vamos ver nisso nessa noite, dar continuidade daqui a pouco. Versículo 3. Então assim, eu tenho que ter essa visão, tenho que conhecer o poder, submeter o poder de Deus, porque ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Qual que é o santo lugar? A casa de Deus. É a minha casa. A casa do Deus Altíssimo, lugar sagrado, para o meu povo estar ali cultuando a mim. É o que Deus tem na sua palavra. Então quem permanecerá? Versículo 4. O que é limpo de mãos, que não faz justiça com as próprias mãos, mesmo que às vezes dá vontade, mas não fazemos. E é puro de coração, sabe, ele tende sempre para Deus. Que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Diz, Senhor, pertence Deus, é o dono, foi Ele que me salvou, porém, foi eu que aceitei.
Não, você falou dolosamente, você mentiu. É falsidade. Essas pessoas não permanecem no santo lugar. Santo lugar. Não é um lugar que tem diabo, tem óleo, tem sal, tem um monte de... Deus não está, mas isso é do diabo mesmo. Desculpa, é duro falar a realidade, mas é verdade. A marca da besta é o engano. Se há mentira, Deus não está. Aqui a parede, por exemplo, se tivesse aqui uma fábrica se nós saíssemos daqui hoje, fosse para um lugar e montasse uma fábrica de tecido aqui, era chamado de igreja? Não. Seria chamado de uma fábrica de tecido. Então, como construímos para ser a casa de Deus e nos reunimos aqui, passa a ser um lugar sagrado. Santo, porque os santos do Senhor estão reunidos no local que Ele escolheu. Então, entenda, é espiritual. Então, ela não atua com falsidade. Então, o lugar santo é para que haja verdade, não a mentira. Versículo 5. Este obterá, esse que tem um coração, mão limpa, coração puro, que não fala, não se entrega a uma falsidade, a mentira, o engano, sabe? Que não jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A palavra de Deus. Então, é um reconhecimento da glória de Deus. Como temos que testemunhar? Agora eu começo a dar essa resposta. Como que você deve testemunhar a graça de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Tudo está ligado na obra de Cristo. Porque com a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então eu começo a dizer, primeiro, que há uma obra na graça de Deus. Qual que é a obra da graça? O ápice da obra da graça, da aliança de Deus? O perdão dos pecados. Cristo veio nos perdoar. Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Então o ápice da graça é a remissão dos pecados. Quantas igrejas você vê que acredita no sacrifício de Cristo? Todas, bispo? Não. Todas não. Falam. Mas tem um tanque batismal. Tem um jejum. Porque o tanque precisa batizar para ser salvo. Nem sabe, nem explica o que é o batismo nas águas, que era para remissão de pecado. E agora nós temos o Cristo que com a única oferta aperfeiçoou para sempre. Nos perdoa, dos vossos pecados não me lembro jamais. Estamos perfeitos, diga glórias a Deus. Então, esse é o testemunho que nós temos que dar, que o sacrifício de Cristo, que é o ápice da graça, a remissão de pecado, que lá na cruz o Senhor levou sobre si. O sangue foi derramado, tudo está consumado e fomos perdoados. Eu sei que vai ter aqueles que querem perverter o evangelho, vai dizer, então eu posso fazer da vida o que bem entende. Não, ninguém faz. Aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Eu sou tranquilo com isso. Quem anda na prática do pecado, amado, são aquelas pessoas que vivem no oba-oba. Eu estou na graça, eu posso fazer da vida o que bem entende, vou pecar, Amado, essas pessoas não têm nada com Deus. Se é filho de Deus, amém. Vai se converter um dia, ou vai ser como aquele ladrão, vai ser como outros aí que viveu a vida toda na promiscuidade e depois é ovelha, vai ter que ir para o céu, de alguma forma vai ser purificado. Mas foram perdoados. A graça diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há. Que Ele pagou o preço de uma vez por todas. Então eu tenho que ser um testemunho verdadeiro do Evangelho. Como que eu começo a ter esse testemunho verdadeiro? Primeiro eu tenho que entender que houve o período da graça, Cristo veio na lei, teve o período da lei e nós estamos no período da graça. Então eu tenho que compreender, separar, desvincular o Cristo na carne do Cristo ressuscitado. E ele diz isso. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares, deixa de lado.
Não traga de novo, deixa isso para trás. Abandona os princípios elementares da doutrina de Cristo. Qual os princípios elementares da doutrina de Cristo? Batismo, o jejum, que ele estava ali, cumprindo o ritual. Ele foi batizado. Ele não jejuou, ele foi levado para o deserto e ficou sem comer. Ele ia para os montes, não era porque o monte que Deus fala, porque lá era um silêncio. Saía do meio da multidão para o monte. Mas Moisés foi para o monte. Sim, porque o povo não quis ouvir Deus. O dia que Deus quis falar com Moisés, com o povo todo, prepara o povo que eu vou falar para eles ouvir. Quando eles ouviram os raios, trovão no pé do monte, ele falou: Moisés, não queremos ouvir Deus. Então vai fazer o quê? Deus não pode falar perto do povo, porque Moisés tinha que ir para longe. Mas a falta de conhecimento começa, a maquinar. Não, porque tá vendo, olha, eu vi esta revelação que é lá no monte que Deus fala. Deus fala assim: entra no teu quarto. Que seu pai vem em secreto e fala orarás ele ali. Isso aí é rasgado da Bíblia das pessoas, porque elas criam porque da glória, eu fui no monte, eu estava lá, e lá eu viu nada, amado. Cada história que você vê, a pessoa dizendo que viu, eu vi raio. Amado, você viu? Eu vejo aqui também, eu vejo os raios do céu. Já criar. Deus não precisa fazer isso. Para quê? Deus já mostrou a glória, tudo já foi criado por Ele. Nós fomos chamados para testemunhar o Evangelho. Ele diz, por isso põe parte dos princípios elementares da doutrina. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então aquilo que Cristo fez na carne não era perfeito? Não. Esse sacrifício que ano após ano eles fazem, nunca aperfeiçoou ninguém. A lei de Moisés, jejum, vigília, batismo, nunca aperfeiçoou e continua fazendo a mesma coisa. As pessoas vivem ano após ano. Batiza hoje, tá tudo bem. Não, daqui a pouco volta de novo. Mas você vê que na graça você tem o peso, você erra, mas você arrepende, confessa e a vida fica leve. Você entende o que Deus falou em Mateus? Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Nas igrejas não pregam isso. Agora que você está na igreja, agora que você vai ver, o diabo vai se levantar e vai te pegar pelo cabelo. Eu nunca vi o diabo pegar ninguém pelo cabelo. Mas cria uma fantasia, uma fábula, e as pessoas acreditam nas fábulas. Eu creio no que Deus guarda e o maligno não toca. É isso que eu creio. Mas a fábula aí, a mentira, o engano, tirando a glória de Deus. Então deixe esses princípios elementares, deixamos ser levados porque era perfeito, presta atenção nisso, não lançando de novo a base das obras mortas e da fé em Deus. O que é isso? Versículo 2. O ensino de batismo, deixa isto. Tem que batizar nas águas para ser salvo. Deixa isto. A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. É o que mais tem na igreja. Você vai para o inferno porque pecou. Olha, tem certeza que você vai morar no céu depois que você morrer? Deixa isso. Deixa de lado. Deixa isso de lado. Se a igreja não deixa esses ensinos de batismo, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno, ela não avança para o que é perfeito. Perfeito e eu não vou conseguir testemunhar o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, nós estamos perfeitos. A minha igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Deus nos aperfeiçoou, Deus nos santificou, diga amém. É assim que nós temos que apresentar. Então, eu preciso deixar essa doutrina do Cristo na carne. Nós temos que avançar para o que é perfeito. Se eu não faço isso, amado, há uma palavra pesada para aqueles que descumprem a aliança de Deus. Bispo, se eu decido voltar, eu não quero ficar mais na Cristo vivo, eu quero
batizar, porque a maioria que sai daqui batiza, sabe, né? Pode contar todos aqueles que saíram daqui, todos. Eles voltam e batizam. Os que já foram, tem uns que não, mas eu já fui batizado. Renova, eles vão renovar o batismo. Pode contar para você. Todos. Porque eles decaíram da graça. Eles voltam àquilo que não era perfeito, aquilo que era inútil. Porque eles lutam contra Deus. Não acreditam. Então, mas há uma severidade, não é da parte de Deus, é porque está escrito. Deus diz, ele veio, amado, sabe o que é? O Senhor despida a sua glória, ser como um de nós, e ainda mais, ele sentindo as dores, os desejos, mas ele não pecou. Ele fez igual a sua criação, foi cuspido, foi moído, ouviu palavras de blasfêmia, mas ficou em silêncio. Amado, você não tem noção o que é isto. Se você não conhece a graça, eu já ouvi muitos testemunhários que, olha, um dia o meu filho tacou a mão na minha cara, eu voltei imediatamente na cara dele. É assim. Você imagina se Deus fizesse isso? Estávamos ali cuspindo na cara dele. Imagina se o teu filho cospe na tua cara, amado. A reação é imediata. E Deus suportou tudo isto. Então, as pessoas não entenderam isso e acham que isso é assim, eu posso fazer. Não, olha, há uma severidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Porque se vivemos deliberadamente... Olha, nós temos o ápice da graça, o que? A remissão de pecados. O pecado foi tirado, é a nova aliança, não há condenação, não há pecado, nós estamos perfeitos em Deus. Para Deus, pecamos. Temos a consequência aqui na terra, mas para Deus está perfeito. Deus não te condena pelos teus pecados. Mas ele diz, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, recebemos. Qual o pleno conhecimento que nós recebemos de Deus? Estamos perdoados. O meu sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecado. A pergunta é, as igrejas acreditam que Jesus veio, morreu, ressuscitou? Diz que sim. Se você acredita nisso, já recebeu a palavra da verdade. Nós fomos perdoados pelo sangue, não pelo batismo, não pelo jejum. Esta é a palavra da verdade, porque foi para isso que Cristo veio. Então ele diz, se você recebeu a palavra e recebemos, o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não adianta batizar, jejuar, nada disso resolve. Por quê? A remissão de pecado foi pelo sangue de Cristo. Bispo, o que eu faço agora na graça? Confessa e deixa. Se confessar os teus pecados eu confessarei diante dos teus pais. Então hoje é confissão. É isso que Paulo está dizendo, que na lei era por sacrifício. Eles, para nós sermos salvos da ira, do pecado e da morte, hoje eu creio no coração e confesso com a boca. Não é salvação eterna, é salvação do pecado, porque na lei, para ser salvo do pecado, era no batismo de João Batista, quando foi dado, ou lá atrás, antes de João Batista, era o sacrifício e a aspersão da cinza e do sangue sobre os contaminados. E Deus já fez isso com o seu sangue. Então, não tem mais o que fazer. Você pode fazer, você vai estar fazendo outra coisa, está profanando o sangue da nova aliança. Está dizendo, não, Cristo fez, mas eu não quero acreditar, não é suficiente. Eu vou ajudar a Deus me perdoar. Isso é loucura. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. O que é adversário? Porque eles são contra Deus. Agora é o fogo, amado. A provação, lá em Apocalipse. Aqueles que negaram, que são filhos que negaram a Deus. Eu prego para você, amado, lute por isso. Lute, um dia você vai lembrar. Se você lembrar da passagem de Lázaro e rico, um dia eles lembraram, mas foi tarde. Bispo, eu vou para o inferno se eu desobedecer? Não, ovelha não vai. Mas você vai lembrar, quando você vê o dia da besta está na terra liberada por Deus, que você
aparecer, estiver lá com dinheiro para comprar e não poder comprar e ter mercadoria para vender e não poder vender, você fala assim, bem que o bispo pregou e eu não tomei uma decisão na vida. Eu não quero, amado, que esta igreja passe por essa grande tribulação. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Lute por isto. Depois não tem como dizer, Deus, deixa eu voltar. Acabou. Acabou. É agora, amado, é hoje. Então, vai vir um fogo que vai consumir esses adversários. Versículo 28. Olha aí a comparação agora. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Era assim. Tinha a lei, aquele que rejeitavam, eles eram mortos. Se tivesse 2 testemunhas, não, eles não cumpriram a lei de Moisés. Eles eram mortos. Versículo 29. De qual maior severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da nova aliança, com o qual foi santificado. Uau! Amado, santificado é uma purificação. É uma limpeza total daquilo que nos prejudicava, que era o pecado. E as igrejas dizem, não, tem que batizar nas águas, porque Jesus batizou. Sim, ele estava cumprindo a lei. João não quis batizar ele, porque sabia que ele era o cordeiro. Ele disse, deixa João. Ele falou, eu que devo ser batizado por ti, mas Jesus, já aprendemos, não batizou ninguém. Mas era o quê? O batismo do Espírito, que já aconteceu. Ele disse, aquele que profana, pelo qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Lembra, nós fomos chamados para testemunhar, não ultrajar, não encobrir, não adulterar, mas testemunhar o Evangelho da graça. Ele diz, como você julga, qual severo maior será o castigo? A lei de Moisés, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, morreria. Agora, quanto mais severo o castigo será aqueles que profanar o sangue da nova aliança e ultrajar o Espírito da graça. Se não deixa os princípios elementares da doutrina de Cristo, nós estamos profanando. Se eu volto, porque é a comparação, é o entendimento. O batismo de João Batista não era para salvação eterna, era para remissão de pecado. A morte de Cristo não era para salvação eterna, era para remissão de pecado. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se eu tenho o sangue da nova aliança para remissão de pecado, para que eu vou voltar no batismo de João Batista? Se você diz, não pode colocar remendo novo em pano velho, um se rompe. Ou você deixa o batismo de João Batista e acredita na graça, ou você vive toda a lei, que não é só jejum, vigília, é muito mais, são 613 preceitos da lei. Circuncidar, você vê alguém circuncidar aí os filhos? Não. Umas igrejas guardam o sábado, outras não. É uma mistura, uma loucura, mano. Então, haverá um fogo consumador para essas pessoas que estão ultrajando esse Espírito da graça, a pregação do Evangelho da graça de Deus. Nós fomos chamados para testemunhar o Evangelho. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E a outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Amado, não acha que isso passa percebido? Deus já comparou isso lá, quando ele estava mostrando como é que seria os trabalhadores da vinha, o servo justo e o injusto. Mas é o seu povo. Ele falou, eu vou julgar, não é para mandar para o inferno, não, para dar a cada um segundo as suas obras. Seja, não ultraje, não profane o sangue da aliança. Testemunho, seu chamado é para testemunhar o Evangelho da graça. Dizer que você já é abençoado e é abençoado. Dizer que você está perdoado. Viver isto. É uma vida que nós temos que ter. Continuamente nesta palavra. Isto é um testemunho. Não pode ser um testemunho. Estamos na graça, mas tem um tanque aqui, vamos para lá. Vai fazer jejum, vai não sei o que. É o óleo, é o sal, é não sei o que. Amado, isso é ultrajar. Porque quando você compara essas coisas criadas, isso é a pregação de Lúcifer. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus diz, já está abençoado com toda sorte de bênção. Aí vem o engano, a marca da besta diz, não, cria a campanha da prosperidade. Cria a campanha do milagre urgente.
Aí tá lá, vem aqui, eu vou te dar uma água, quando você beber dessa água, o milagre acontecerá. Mas Cristo disse, pelas minhas chagas fostes sarado. Entendeu a marca do engano, da besta? Está ultrajando a pregação, o Espírito da graça. O Espírito da graça diz, tudo é possível ao que crê. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós somos nova criatura. Isto é o Espírito da graça. Eles estão ultrajando, encobrindo esse Espírito, dizendo, não, se você não participar da campanha, e tem que ser 7 sexta-feira da libertação, mas diz que Cristo já nos libertou do império das trevas. Entende? Esse é o Espírito da graça, é tudo que já está feito e já foi feito por nós, então estão ultrajando. Versículo 31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa. Tem muita gente caindo na mão de Deus. E não é para ser abençoado, é para receber o castigo pela desobediência da palavra. Tem pessoas a vida inteira. Deixa eu dizer, amado, não acha que essas pessoas que ficam tramando coisa iníqua contra você têm paz? Não, não tem não. Enquanto você está aí pregando o Evangelho, de certa forma, a alegria do Senhor que te faz feliz, essas pessoas estão lá tramando amanhã, porque hoje eu não posso deixar ele ir, amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ligar para o advogado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso. A pessoa não tem paz, amado. Quem tem paz é quem espera no Senhor. Já é o castigo. Já está na mão de Deus. Já tem um anzol no nariz, mas Deus está puxando e a pessoa insiste. Daqui a pouco o negócio fica sério. Dura coisa está contra os aguilhões de Deus. Paulo sabe o que é isso. Então, ultrajar o Espírito da graça, viver nas obras da carne, do mundo, amado, isso é horrível. Então, para muita gente, é assim. Quando está na igreja, Deus começa a existir. Quando o culto mal apaga as luzes da igreja, saiu da porta, Deus sumiu. É assim, amado. Não fala, mas é assim. Porque entenda, amado. Você entender que Deus existe, que é poderoso, que a dele pertence tudo, tudo foi ele criado. Quando você vai fazer qualquer coisa, você pensa 10.000 vezes antes de fazer. Por causa do temor a Deus, respeito a Deus. Você imagina se aquilo está errado, se é um pecado contra Deus, você, meu Deus, eu não posso, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Mas as pessoas dizem, Deus só existe, que Deus está vendo aqui. Lá fora você está tramando mal contra as outras pessoas. Estou falando de cristãos, cristão não crente, né? Cristão não trama nada contra ninguém, cristão ama o próximo. Então, infelizmente, é assim que as pessoas estão vivendo. Deus só existe quando está na igreja, levantando as mãos, santas, que derrama sangue iníquo, que trama, que entrega a alma à falsidade, não é santo não, amado. Santo porque aquele Deus santificou, mas as obras são imundas. Pessoas que estão entregando a alma à falsidade, à mentira, falando um monte de mentira, amado. Não fica no santo, não fica. Fica em qualquer lugar que tem qualquer coisa, mas não que é santo, não fica. Faz o que bem entende e acha que Deus acabou, porque saiu da igreja, né? Adultera a palavra. Muda o sentido da palavra para agradar os homens. Quantas pessoas, amado, muitos não gostam, quem me ama, sabe. Quando está errado, eu falo que está errado. Pode ser quem for. Falo com amor. Exorto, não está errado, mas bispo, mas eu tenho que beneficiar. Não tem que beneficiar você, tem que beneficiar o corpo inteiro. Você não pode tramar coisas para beneficiar você e maltratar alguém. Isto é o reino de Deus. Então esse adultério da palavra, Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 12. Porventura procuro eu agradar agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então se você quer fazer alguma coisa para agradar, mudar a palavra, porque, bispo, é Arão, começou a pressionar ele, faz um Deus para nós, Arão, faz um Deus, traz lá os negócios, porque está muito pressão, sabe? Eu preciso ter dinheiro.
Eu ouvi uma pessoa, a gente não escuta, amado, a gente tem que tentar mudar. A pessoa falou assim, trabalho na casa de um pastor que ele está em depressão. A igreja pagou um terapeuta para ele e não resolveu. Pagou umas férias em Miami, 20 dias, tudo pago para ele. Depressão. Aí eu perguntei, e hoje, você viu ele? Voltou? Tá do mesmo jeito. Amado, lógico que tá. As pessoas estão zombando de Deus. Aí a pessoa fala, tá vendo? É isso que é a igreja? As pessoas que não querem na igreja. É isso que é a igreja. Pastor, eu falei, olha, eu sou voluntário. Aí as pessoas recuam. Eu sou voluntário na casa de Deus. Não é errado, não, mas eu nunca vou sacrificar as ovelhas de Deus para esbanjar. Nunca. Mas são os testemunhos, são pessoas que não servem a Deus, que estão adulterando a palavra, procura agradar os homens. Ainda diz, com tudo isso, tem casa, né? Ainda falou assim, olha, não, lá tem casa grande, tem, todos como tem um ar-condicionado. Você chega lá, tá tudo ligado. O dia todo. Porque a igreja paga. Você entendeu, amado? As pessoas zombam de Deus. É para que haja mantimento para a casa de Deus, não é para a sua casa. Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas as pessoas não estão muito preocupadas. Elas estão querendo agradar os homens. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então a graça não é de homem. Não é um pensamento, um pensador, não é um coach, não é um influence. Ela veio dos céus, amado. É Deus que determina como nós temos que viver na graça, não o homem. Capítulo 3 de Gálatas 1-5. Ó Gálatas, você sabe quem vos fascinou? A vós outros antes, cujos olhos foi Jesus Cristo expôs como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito, a graça, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mas aí tudo é pelas obras, né? Sacrifício, jejum, vigília. Essas coisas do versículo 3. Sois assim sensatos que tendo começado no Espírito, porque a graça é espiritual, não tem nada, não adianta você fazer, sabe, coisa tangível, não é da graça, não é do Espírito. O Espírito não come, o Espírito não bebe, o Espírito é espiritual, é lá dentro. Sois assim sensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Banho, né, os princípios, aquelas coisas lá, batismo, abluções, jejum, isso é para a carne. Vamos lavar o corpo, não é no Espírito. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Cristo, amado, ele fez tudo que e ele mostrou um coxo, você crê? Anda, a tua fé. Eu quero ver, você crê? Crê, a tua fé. Ele não fez como no passado, tinha que levar no tanque, molhar, não, a tua fé. Então, tudo que nós temos hoje é pela chaga de Cristo, ele já morreu, nós temos que acreditar, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecado, tudo é espiritual. João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E eu amarei e amará, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, entende? Mas tem muita gente, eu amo, chora, só colocar uma música melancólica ali, começa a chorar. Oh Deus, eu te amo. Mas vamos participar da campanha. Mas não tem nada de campanha na Bíblia. Não tem nada dessas coisas na Bíblia. Está guardando a palavra? Não. Então não fala que você ama, você é hipócrita, você não ama a Deus. Eu amo.
mas está fazendo mal contra o teu próximo, você não ama Deus. Como você pode dizer que ama Deus, que você não vê, e não ama teu próximo que você vê? São hipócritas. Então, isto é a pregação, é o evangelho que traz isso para nós. João 15, 5 a 8. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, é semelhante ao ramo, e secará, e apanham e o lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Sem Deus, nós somos lançados. Lembra? Olha, nós somos sal, mas se o sal tornar insípido, ele é pisado. Ele é envergonhado. Quantas pessoas são envergonhadas, igrejas sendo envergonhadas? Vamos jejuar para salvar o Brasil, para mudar, para acabar com o mal. Jejua, nada acontece. É vergonha. Como é que você diz que Deus vai fazer e Deus não faz? É uma vergonha. É um sal insípido. É pisado por todos. Então, eu tenho que trazer essa essência do Evangelho. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Quem não frutifica no reino, não glorifica a Deus, não serve a Deus. Então hoje nós estamos no regime da nova aliança, a graça de Deus. A norma, o fundamento, o estatuto já existe. Não é qualquer coisa, já existe um estatuto. Eu pergunto muito para os pastores, eu falo assim, então é assim? Deus veio, morreu, derramou sangue, sofreu, e agora deixa, faz o que bem entende. É o culto do peão, é o culto da cusparada, é o culto do demônio, é o culto, é assim? Será que é assim mesmo? Será que é isso? Cada um faz o que bem entende? Não, mas não é assim. Deus tem um fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, 10 e 11. Estamos encerrando. Segundo a graça de Deus que me foi dada, quem que recebeu a graça? O fundamento da graça? Paulo. Então é nele nós temos de espelhar. Nas escrituras dele, nas 14 epístolas dele. Lancei o fundamento como prudente consultor. E outro edifica. Nós estamos edificando sobre esse fundamento. E outro edifica sobre ele. Porém, cuidado, atento, cada um veja como edifica. Não pode ser qualquer, cada um veja. Há um fundamento, cada um veja como edifica. Não é a liberdade, não. Esteja atento, não pode ser lançado outro fundamento. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não pode ter o culto do peão, não pode ter o culto do sal grosso, não pode ter o culto da porta, não pode ter o culto do lenço, não pode ter os 40 dias do jejum, não pode ter um tanto batismal, não pode, não há um fundamento. Paulo diz, um só batismo. Nós temos o batismo do Espírito e o batismo da água, João Batista. Ele disse, agora é só um. E ele recebeu, ele teve a autoridade como Moisés teve de dizer, é assim agora, pronto, acabou. Um só batismo. Não há 2, 3, 4, não há Jerusalém, não há no rio, não há na piscina, é só um, é o batismo do Espírito, nós já recebemos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual? Jesus Cristo, o ressuscitado, que eu recebi dele. Então, amado, lute por isso. Testemunhar a Deus de forma que agrada a Ele é falar o que Ele fez com convicção e viver isto. É a graça. Paulo diz, é a graça que nós temos de testemunhar. A graça diz, estamos perdoados, estamos perfeitos, nós já estamos mais alto, leve, já somos abençoados com toda sorte de bênção, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, Deus nos aperfeiçoou para sempre, com a única oferta, diga amém. E o que é que eu faço, bispo? 1 Coríntios 15, 58, para estarmos participando da ceia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor. O vosso trabalho não é vão. Seja abundante na graça. Não titubie. Não duvide. Não siga. Porque a maioria prega. Tá, mas a maioria está contra. Sempre a maioria foi contra Deus. Sempre. Não que nós queremos, desejamos não, mas é a realidade. Então, amado, a graça que você tem que testemunhar, o que Cristo já fez. Não volte, deixe de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Também curve a tua cabeça. Senhor Jesus, graças nós te damos, Pai.
porque Tu entregaste a vida por nós. O Senhor, Pai, se entregou na cruz e trouxe a graça. E nós fomos chamados para ser testemunhos da graça. Não fomos chamados para criar nada. Fomos chamados somente para falar o que Tu fizeste, a grandiosidade do Teu nome. Que esta igreja seja fiel. Aches na fidelidade, Pai, do chamado que o Senhor deu para nós. Nós vamos, Pai, participar da ceia. E eu creio, Senhor, que não é só um momento de comer um pão, tomar um suco, mas é um momento de lembrar, fazer memória o que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Foi muito além do que nós possamos pedir, imaginar. Foi muito além, Deus, daquilo que o homem vê. Foi uma obra perfeita lá na cruz. Obrigado, Senhor, porque Tu entregaste e nós fomos chamados só para testemunhar. Teu sangue nos purificou para sempre de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém.